Olá, como vão todos vocês? Eu espero que estejam muito bem. A notícia que nós vamos comentar hoje é de que Viktor Orbán, ao ganhar o quarto mandato no poder, provocou a União Europeia. Para quem não conhece Viktor Orbán, a maneira mais fácil de conhecer ele, de saber quem ele é conhecendo os seus inimigos. E o principal inimigo de Viktor Orbán é o senhor Jorjão. Nós não vamos usar o nome dele, porque quando nós falamos o nome dele aqui, automaticamente há problemas de distribuição do vídeo, né? Então ele diz aqui, Viktor Orbán: Europa não deve sucumbir à rede do Jorjão. A Europa não deve sucumbir à rede de Jorjão, escreveu o primeiro-ministro Viktor Orbán em um post em inglês em seu site oficial em resposta a um artigo recente do financista Jorjão. O primeiro-ministro escreveu que muitos acreditavam que o criminoso econômico Jorjão não era digno de uma resposta porque sua especulação financeira havia arruinado a vida de milhões de pessoas, enquanto o financista mantinha as economias nacionais como resgate. Enfim, aqui é um artigo que eu vou até colocar para vocês do Hungary Today, como todos os outros que eu vou comentar, vou deixar no link da descrição para vocês, né? Depois vocês leem. A última coisa que eu vou ler sobre o que consta aqui é o que ele escreveu, abre aspas: grandes forças estão mais uma vez se movendo para erradicar as nações da Europa e unificar o continente sob a égide de um império global. A rede de Jorjão, que tem se entrelaçado com a burocracia da Europa e sua elite política, vem trabalhando há anos para tornar a Europa um continente de imigrantes. Hoje, a rede de Jorjão, que promove uma sociedade global aberta e busca abolir as estruturas nacionais, é a maior ameaça enfrentada pelos Estados da União Europeia, fecha aspas. Bom, então aqui vocês já têm uma ideia de quem seja Viktor Orbán, o inimigo do Jorjão, né? Então o líder do Strongman ganhou 53% dos votos para derrotar a Frente de Oposição Unida. O líder húngaro, Orbán, provocou a União Europeia depois de ganhar um quarto mandato no domingo e uma vitória eleitoral que ele disse ser tão grande que você pode ver da Lua, certamente de Bruxelas. Por que de Bruxelas? Porque ele considera que a União Europeia, comandada a partir de Bruxelas, é comandada por pessoas como Jorjão e outros que se associam a ele. Então, Orbán derrotou uma coalizão de 6 partidos que uniu forças na tentativa de derrubar o primeiro-ministro, que é considerado por autoridades da União Europeia e críticos domésticos como tendo erodido a democracia húngara durante seu governo de 12 anos. Então, ele fez 53% dos votos, mais 2/3 dos assentos do parlamento, então ele tem uma maioria absoluta lá, né? O candidato rival, Peter Mark-Zay, cujo bloco de oposição teve 35% dos votos, lamentou o que disse ter sido 12 anos de lavagem cerebral. Então é assim, quando alguma coisa vai contra Jorjão e seus amigos, é lavagem cerebral, né? O povo está com lavagem cerebral, mas quando o povo, obedecendo às ordens de toda uma cadeia midiática, não só nacional como mundial, aí não é lavagem cerebral. Então ele disse, o derrotado, que não queria esconder a decepção e tristeza, e disse que não há como adoçar isso. Então Orbán, que entrou em confronto com o Zelensky, veja só, o Zelensky é o primeiro-ministro da Ucrânia, que está aí em conflito com a Rússia. Zelensky e Orbán então são adversários, né? Então eles entraram em confronto durante uma campanha que foi ofuscada agora por conta dessa crise envolvendo Rússia e Ucrânia, e disse que o resultado garantiu a paz e a segurança depois de se apresentar como candidato que ficaria fora da G, porque o Orbán, a princípio, não está nem de um lado nem do outro, e ele quer que o seu país fique de fora dessa disputa que não é do interesse dele, né? Não é do interesse dele defender interesses de Jorjão, por exemplo, ou interesses de Putin. Para ele é melhor ficar de longe, por isso a vitória dele, segundo o que ele está dizendo, estaria garantindo a paz dentro de seu país, né? Então ele disse, nunca tivemos tantos oponentes, disse Orbán em seu discurso de vitória, desfiando uma lista que incluía burocratas de Bruxelas, a grande mídia internacional e no final até o presidente ucraniano. O mundo inteiro viu que os húngaros amam seu país, disse ele a uma multidão exultante que gritava seu nome em Budapeste, muitos deles vestindo a cor laranja do Fidesz, que seria o partido dele. Então,
Aí eles chamam o partido dele de extrema direita, chamado do Nossa Pátria, que não fez parte da frente. O Nossa Pátria é um partido que não fez parte da Frente Única de Oposição, também deve chegar ao parlamento com 7 cadeiras, é um partido extra. Então, é que a mídia ocidental normalmente chamaria o Viktor Orbán disto aqui, né? Que é o nome que eles adotaram, né? Enfim, o que ele está fazendo aqui é dando um recado para Zelensky, para a União Europeia, de que os povos, né, pelo menos dentro do país dele, não estão lá apoiando muito essa vertente de poder de Jorjão e outros. E aí ele cita outros líderes, como por exemplo a francesa e a italiana, a francesa Marine Le Pen e o italiano Matteo Salvini, que foram rápidos em parabenizar Orbán no domingo. Então ele diz que quando o povo ganha, quando o povo vota, o povo ganha, era o slogan dele. E aí nós vemos aqui, por exemplo, que além de Marine Le Pen e Matteo Salvini, temos Putin felicitando Orbán por vitória e esperando colaboração, né? O presidente russo Vladimir Putin parabenizou o líder húngaro Viktor Orbán nesta segunda por sua vitória nas eleições gerais e expressou o desejo de reforçar os laços entre Moscou e Budapeste. Então isso demonstra, na minha opinião e segundo a minha visão, que esta vertente de poder, digamos assim, paralela à vertente de Jorjão e outros, ela tem crescido e ela tem se reforçado apesar de tudo, né? O país de Viktor Orbán é um país pequeno e mesmo assim ele está vacinado, né, contra essa vertente representada aí, dentre outros, pelo Jorjão. Nossa, como eu falei esse nome hoje, né? Acho que eu vou adotar, a partir de agora eu vou adotar esse nome. Quem assistir em outros vídeos já sabe de quem eu estou falando. Então, o chefe de Estado russo se declarou convencido de que, apesar de uma situação internacional difícil, o futuro desenvolvimento dos vínculos bilaterais de cooperação entre Moscou e Budapeste corresponderá aos interesses dos povos da Rússia e da Hungria. Aí ele cita como Putin e Orbán mantêm relações amistosas há tempos, apesar das muitas crises entre Moscou, por um lado, e a União Europeia e a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, por outro, instituições das quais a Hungria é membro. Então, a Hungria é membro da OTAN e, ao mesmo tempo, mantém aí boas relações com a Rússia. Temos aqui uma última matéria, da qual nós vamos fazer um comentário rápido, onde diz que Viktor Orbán diz que a sua reeleição é uma mensagem para a União Europeia e para Zelensky. Então, eles citam aqui, como isso aqui é da CNN, né? Então eles citam que ele é um aliado do presidente russo, embora ele, de uma certa maneira, tenha se colocado neutro, né? E, evidentemente, que quando você é um adversário da equipe que comanda Bruxelas atualmente, como é Viktor Orbán, para ele, embora talvez não apoie totalmente ou plenamente Putin, né, ou talvez nem apoie, mas para ele é interessante que exista alguém como Putin também, né, se opondo a um inimigo em comum. Então, não necessariamente ambos são aliados, mas ambos têm um mesmo interesse, né, ao menos um em específico, que seria a queda do atual regime que comanda Bruxelas e outros países ao redor do mundo. Essa é a visão que eu tenho a respeito de Orbán. Então, a campanha eleitoral foi dominada pela questão da Ucrânia e da Rússia, que colocou a longa associação de Orbán com Putin sob escrutínio. Então, ele tinha até algumas declarações de maior proximidade com Putin, ele diminuiu um pouco o apoio a Putin nos discursos que ele vem fazendo, porque isso foi utilizado como um argumento durante a campanha para tentar derrubar Orbán, e acabou funcionando. Então ele diminuiu um pouco o apoio a Putin e ele conseguiu os votos, então, também dos mais moderados dentro do seu país, né? Então ele disse no seu discurso de vitória esse domingo que sua reeleição envia uma mensagem não apenas para a União Europeia, Bruxelas, mas também para o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Vamos ver o que ele disse aqui, sendo aplaudido depois. Abre aspas. Lembraremos esta vitória até o fim das nossas vidas, porque tivemos que lutar contra uma enorme quantidade de adversários, como nós dissemos antes, né? A esquerda local, a esquerda internacional, burocratas de Bruxelas, todo o dinheiro e instituições do Império de Jorjão, os grandes conglomerados de comunicação social e o presidente ucraniano também. Nunca tivemos tantos adversários ao mesmo tempo, fecha aspas. Agora você imagine um
primeiro-ministro, um presidente ucraniano, com seu país em conflito e ainda dando opiniões a respeito da eleição do país ao lado. Para vocês verem como é que são as coisas. Será que são exatamente como nós estamos vendo nas mídias, etc. Orbán é conhecido como um aliado, eles colocam aqui, de Putin. Então eles querem associar de toda maneira Orbán com Putin, como se fossem ambos coligados. A campanha eleitoral foi dominada pela questão da Ucrânia e da Rússia, que colocou longa discussão a respeito da associação de Orbán com Putin, embora a Hungria tenha apoiado a maioria das sanções da União Europeia divulgadas até agora. O reeleito primeiro-ministro tem sido inflexível sobre não estender as sanções às importações de petróleo e gás russo. A maioria das importações de petróleo e gás natural da Hungria vem da Rússia. Ou seja, para eles não adianta que a Hungria tenha sancionado, ou melhor, tenha apoiado a maioria das sanções da União Europeia contra as atitudes de Putin. Não. Ou ele para de importar gás russo e prejudica o seu próprio país, dando um tiro no pé do próprio país, ou então isso é considerado como se ele fosse aliado. Então, neutralidade para eles é considerada inimizade, ou seja, amizade com o outro lado. Isso é só para vocês terem uma ideia de como eles estão vendo também líderes aqui, bem mais próximos de nós, para não citarmos nomes. Então, a exigência deles é que Orbán colocasse o próprio povo em sofrimento, não podendo ficar neutro nessa questão, tendo de parar de importar petróleo, gás, e aí ele estaria fazendo a coisa certa, segundo a visão aí do Jorjão e outros. Pessoal, esse é o vídeo de hoje, um vídeo que, embora seja de um país lá do outro lado do hemisfério, quase chegando lá no Oriente, é muito interessante porque ele demonstra para a gente aqui como é que estão acontecendo, como é que estão se procedendo as questões políticas no mundo após esse início desse confronto entre Rússia e a Ucrânia. Beleza, pessoal? Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.